Na tribuna, Vossa Excelência. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu tenho nesse momento uma notícia excelente a dar para quem quer o reequilíbrio entre os poderes. Estamos a apenas uma assinatura de protocolarmos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Fizemos a campanha intensa nos últimos dias. Uma CPI que já estava à disposição dos colegas para ser assinado desde antes do início dessa sessão legislativa. E agora estamos prestes a concluir com as 171 assinaturas necessárias e, quem sabe, venham ainda mais, a coleta para protocolá-la. No ano passado, 181 senhoras e senhores parlamentares assinaram a nossa CPI. Infelizmente, naquele momento, em virtude do final do ano legislativo e do mandato, ela não foi instalada. Desta vez, porém, tenho convicção de que, com o fato determinado, bem delineado, e foram vários os mencionados no requerimento para instalação da CPI, com o prazo para a duração e o número de membros previstos para a composição, certamente teremos a instalação desta importantíssima CPI. Tenho dito que interessante seria que fôssemos, junto com os senadores, compor tal investigação. Mas como até o momento é a CPI da Câmara que está com as assinaturas necessárias, certamente o trabalho pode se iniciar aqui para depois dar seguimento lá. Quero agradecer aos parlamentares que, por último, assinaram essa CPI. Encontrei há pouco no corredor o deputado Igor Timo. Falei há pouco também com o deputado Pedro Ayara, a deputada Sonise. Estou vendo aqui também o deputado Marcos Brasil, tantos outros que nos apoiaram já há mais tempo, Alberto Fraga, Fredo Gaspar, enfim, houve uma campanha grande nas redes sociais de busca dessas assinaturas. Muitas pessoas estão participando desse pedido aos deputados para que assinem a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Mas alerto, ainda não terminou a nossa busca, porque ainda falta uma assinatura para que seja efetivamente protocolada a nossa CPI aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, a todos os parlamentares que aqui no plenário estão, ou aqueles que nos assistem dos seus gabinetes, agora estamos a apenas uma assinatura das 171 necessárias para protocolar a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, por coincidência, no momento em que fui chamado à tribuna, respeitando a lista de inscrições. Peço àqueles parlamentares que ainda queiram assinar, que o façam neste momento, pois em breve, obtendo as 171 assinaturas ou mais, protocolaremos esse importantíssimo pedido de CPI. Senhor presidente, para encerrar, chega de abusos, chega de cidadãos que devem respeitar a Constituição e a lei acharem-se acima delas. Não, nós parlamentares, sejamos deputados ou senadores, ministros do Supremo, presidente da República ou seus ministros, todos devemos igual respeito à lei, à Constituição, e os abusos de autoridade não podem ser tolerados, devem ser investigados e punidos. Muito obrigado. Há cerca de um ano atrás, os gaúchos, 140 mil gaúchos me davam um mandato de deputado federal. Findando o primeiro ano, colega Luiz, a gente já tomou algumas constatações aqui da casa. A primeira constatação que eu posso dizer que eu tomei, que eu aprendi, é que muitas pessoas mudam depois que tem esse broche aqui de deputado federal e de senador. Prometem mundos e fundos para os seus eleitores, prometem defender a família, prometem defender direito, conservadorismo, mas ao botar esse botão aqui, as suas promessas vão para o ralo, como se fosse uma água suja que eles estão tirando do corpo. Nós estamos numa luta
Agora faltam apenas 4 assinaturas, colega Luiz, para que essa casa, que representa o povo brasileiro, possa investigar eventuais abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, Marcon, que abusos seriam esses? Nós tivemos a morte injustificável de um pai de família inocente, onde o Estado não conseguiu produzir sequer uma prova contra ele. Ele ficou 10 meses preso. Parece que a maioria dos deputados não está preocupado com essa situação. Afinal, não é seu pai, não é seu irmão, não é seu tio. E como a campanha está muito longe, eu não vou me meter de investigar isso. Hoje de manhã, no programa da Auriverde, lá de Bauru, eu tive a oportunidade de ouvir uma filha de 2 presos políticos. A mãe ficou 7 meses presa na Papuda e o pai foi liberado ontem por Alexandre de Moraes. Os crimes? Nenhum. Nenhuma prova foi apresentada. Ambos de passado ilibado, sem nenhuma vírgula em sua ficha corrida. Tinham 2 filhos, tem 2 filhos além dessa menina, 3 filhos, 2 meninos, um de 3 anos e um de 9, que achavam que seus pais estavam mortos. O de 9, inclusive, teve que voltar a usar fraldas. Crime que cometeram? Nenhum. São centenas de casos parecidos como esse, senhor presidente, e que parlamentares fingem não ver, fingem não ouvir e preferem não falar nada a respeito. Afinal, a outra constatação que eu fiz é que nós temos muitos covardes que vestem este bottom aqui na Câmara e ali no Senado. Se não vejamos, neste momento, o estelionatário eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu durante a campanha não indicar amigos para o STF, indicou não só um, mas 2. E nós fingimos que está tudo normal colocarmos um comunista, declaradamente comunista, no comando do Supremo Tribunal Federal. Quero lembrar os colegas que esses covardes que eu menciono são parlamentares que muitas vezes se esquecem que o seu patrão é o povo. E ao povo eles devem sim prestar contas e dizer qual vai ser o seu posicionamento na eleição do Senado. Nós temos até agora, colega Luiz, 34 parlamentares que abriram o seu voto. Inclusive 15 falando que vão votar num comunista. Estão de parabéns. Estão mostrando para o povo como votam e o povo, numa próxima oportunidade, vai conseguir julgá-los. Agora, os mais de 40 covardes que se escondem para não ouvir o povo reclamar sobre o seu voto, esses não merecem o meu respeito. Esses esquecem que perante o eleitor eles são funcionários e ao patrão nós devemos contas. Então eu peço aos senadores covardes até aqui que criem vergonha na cara e que digam que vão votar sim em um ministro comunista, que já defendeu abertamente a frase dele, Luiz. Abre aspas, o tempo da liberdade de expressão acabou. Isso foi sepultado. Frase de Flávio Dino. E também falou, se o Congresso não regulamentar as redes sociais, a Justiça, o STF, pode assim fazer. Ou seja, quando o comunista que acredita em despropriação, que é provavelmente a favor do aborto, que vai roubar a nossa liberdade de expressão, votar por isso, que não tenha chororô de um bando de covarde que não é homem o suficiente ou mulher o suficiente para dizer como vai votar. Para terminar, presidente, o eleitor, o brasileiro é nosso patrão e nós devemos contas a você que acompanha a nosso trabalho aqui. Então eu peço que os senadores se dispam do seu manto sagrado de senadores e que digam: votarei sim em um comunista e arco com as consequências quando a liberdade de expressão e as terras forem desapropriadas e por aí vai, tudo que defende um comunista acontecendo no Brasil. Porque é muito fácil se esconder atrás do indefinidinho. Obrigado, presidente. O assunto que eu quero trazer para cá agora está rodando em todos os cantos do Brasil. Trata sobre a nomeação possível, tomara que não, do próximo ministro do STF. Estão aí rodando dizendo
que é o senhor Flávio Dino. Eu quero dizer o seguinte, Brasil. Foi aprovado no Senado, antes de eu tratar da questão do Flávio Dino, foi aprovado no Senado a limitação da decisão monocrática no STF, que são decisões dadas por um único juiz. Isso não só para o STF, como também para os tribunais superiores. Os brasileiros não querem mais deixar os juízes fazer o que querem no STF. Não querem. Basta perguntar na rua. Gostei também que lá no Senado tem a PEC 16 de 2019. Limita o mandato dos ministros do STF para 8 anos de mandato. É muito mandato já, né? Muitos anos já. Vamos acabar com essa vitalidade. Quem está dizendo isso é o Brasil. Vamos continuar. Os brasileiros são contra Flávio Dino. No STF, logicamente. Por quê? Um ministro não deve receber ninguém ligado a crimes. E ele fez isso. Continuando. Não deve cometer crime de responsabilidade. Ele cometeu ao não obedecer à convocação para depor na Câmara dos Deputados. Flávio Dino não veio mesmo sendo convocado. Crime de responsabilidade. Também deu toda a cobertura para prender inocentes em 8 de janeiro. Ele ainda sumiu com imagens das câmaras de segurança daquele dia. Atenção, Brasil, olha, isso aqui, ó. Vamos deixar enroladinho, porque não precisa falar mais nada. Esse cidadão tem condições de ir para o STF? Eu pergunto aqui para os parlamentares, vocês querem um camarada desse no STF? Que não obedece nada, não obedece lei, não obedece convocação. É isso que queremos? Não! O Brasil não aceita isso. O Brasil não merece isso. Por isso, senhor Flávio... Para concluir, senhor deputado. Me entregaram um papel aqui, mas parece que está em branco desse lado. Está em branco desse lado, nem sei o que está escrito. Desse lado aqui está em branco. Flávio Dino, não sou eu que estou falando, é o Brasil que está mandando o recado para o senhor. Ele está dizendo, Flávio Dino, não ao STF. Flávio Dino, não ao STF. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.